Se você quer abrir uma escola de dança, fica comigo porque hoje eu vou te mostrar os 6 passos fundamentais que você deve estar atento antes de iniciar esse empreendimento. Talvez o vídeo de hoje seja o início da realização do seu sonho. Então, pega papel e caneta e anota cada detalhe do que eu vou te ensinar a partir de agora. A primeira coisa que você precisa ter em mente quando você for abrir a sua escola de dança é que você precisa de um item fundamental. Experiência já dando aulas de dança e tendo sucesso em outros espaços que não sejam seus. Ou seja, trabalhando num espaço de terceiros ou num local que você fez parcerias e você tinha lá a responsabilidade de fazer aquela sala lotar e trazer alunos, conseguir dar aula para aquelas pessoas, mantê-las, né? Ou seja, ter uma boa taxa de evasão. E esse trabalho ele foi frutífero, ele prosperou, você teve uma experiência bem sucedida nesse local. Então isso mostra que você tem o mínimo para conseguir replicar esse modelo num espaço próprio, onde você vai ter muito mais desafios, mais riscos, claro, porque todo empreendimento tem os seus riscos. Vai ter que conseguir levar isso para uma escala maior, porque você não vai ter mais só uma sala, talvez você tenha 2, ou talvez você tenha vários horários, né? Porque uma coisa é você ter só um horário disponível no local onde você dava aula antes. Outra coisa é você realmente ter uma grade inteira para fechar, para que a conta bata no final do mês. Então aí a responsabilidade já é maior. Então, antes disso, antes de qualquer coisa, pare para refletir se o teu trabalho atual já permite você dar esse passo além. Se você já chegou nesse limite de, olha, tá legal, o trabalho que eu estou fazendo hoje funciona muito bem, eu já tenho um método de ensino legal, eu já consigo captar os alunos e agora eu preciso me arriscar um pouco mais, agora eu preciso dar esse passo além. Porque muitas vezes o profissional comete esse erro, ele muitas vezes só dá aula particular, ou ele tem um trabalho que ainda está muito no início, mas aí ele acha que abrindo a escola de dança é que vai fazer o trabalho dele crescer. Não, você tem que crescer antes da sua escola de dança primeiro, para depois dar esse próximo passo, que ele é um pouquinho mais arriscado, digamos assim. Como eu falei, todo empreendimento vai exigir essa dedicação maior, esse empenho maior e essa responsabilidade maior. Passo número 2. É fundamental que você tenha uma estratégia de divulgação. Isso é antes de você abrir o seu espaço, tá? Antes. Não é depois, você não abre a escola e depois vai, não, agora eu vou ver como é que eu faço para divulgar. Ou então às vezes o profissional não tem uma estratégia, ele simplesmente pensa assim, quando eu divulgar, já que aqui na minha cidade não tem muitas escolas de dança, ou no bairro que eu vou abrir, as pessoas vão vir, porque não tem, às vezes é só esse o argumento da pessoa. E isso é muito falho, porque as pessoas, os clientes, né, eles não vão brotar da terra, você tem que fazer uma estratégia de captação. E aí ele fala assim, mas vai ter o boca a boca, as pessoas que eu já conheço, eu vou divulgar no Facebook, para os meus amigos. Gente, não funciona. Talvez você tenha resultado na primeira turma, mas e depois? Como é que você vai fazer rotineiramente, todos os meses, para captar novos alunos? Você precisa buscar capacitação. E aí nesse aspecto, eu quero que você tenha muito cuidado. Busque, quer dizer, fuja das pessoas que são teóricos, o que eu chamo de teóricos. Tá? Isso aqui você tem que ter cuidado. Os profissionais que de repente estão tentando te ensinar, mas ele não tem uma vivência prática do que ele está te ensinando, entende? Então isso aqui é um grande risco. Procure um mentor, alguém que faça no dia a dia o que ele está te ensinando. Que ele tenha uma escola de dança, que ele esteja prosperando, que ele tenha resultados concretos, para que ele seja a pessoa que vai te mentorar, a pessoa que vai te ensinar, ou se você vai adquirir um treinamento, ou se você vai comprar um livro, ou se você vai buscar uma capacitação relacionada à dança de salão, que essa pessoa tenha esse know-how e tenha essa experiência prática e não só teórica. Então, fundamental a experiência prática da pessoa que vai te orientar, tá bom? Terceiro ponto muito importante que você deve levar em consideração quando você for abrir a sua escola de dança, tá? A localização. E aí, às vezes, os profissionais cometem um grande erro, que é, encontra uma avenida bem movimentada e vamos colocar a escola de dança lá. Mas aí você tem um grande problema. Por quê? Porque você vai ter, provavelmente, um custo muito alto, muito elevado. E o que você precisa é de um custo de aluguel baixo para iniciar o seu empreendimento.
com as estratégias de divulgação que você vai provavelmente aprender, buscar capacitação aqui no item anterior, você vai ter condições de levar a pessoa para um local que não é tão movimentado. Porque se você escolhe uma avenida super bem movimentada, com aluguel caríssimo, você já começa com um grande problema, com um gargalo aí, de ter que conseguir pagar esse aluguel. E muitas escolas fecham por não conseguir sequer arcar com a despesa maior dela, né, que geralmente é o aluguel. Escolha realmente um local com custo de aluguel acessível, porque esse é um grande problema. Ah, Cleiton, eu não estou encontrando. Não alugue, não comece o empreendimento ainda. Leva um certo tempo, de fato, para você encontrar um local que você, olha, esse aqui é um bom local, tem um espaço legal para a gente abrir a escola e tem um custo que eu não vou me desesperar. Uma métrica que eu gosto para você pensar é a seguinte: uma turma sua, olha só, uma turma sua trabalhando lá, vamos supor que você dá aula de dança de salão, somente uma tem que ser capaz de pagar o teu aluguel. Uma turma. Esse é um excelente parâmetro, tá? Se você precisa ter 4, 5 turmas cheias para conseguir pagar o básico, que é o aluguel, né, do seu espaço, ou o aluguel está muito caro ou você não está conseguindo captar aluno suficiente. Então, pensa nessa métrica, é uma boa referência para você, tá bom? Vamos pensar então no quarto fundamento que você precisa levar em consideração para abrir a sua escola de dança, tá? Que é a reforma que você vai fazer para iniciar esse empreendimento. Ok, Cleiton, já encontrei o local de um custo de aluguel acessível e agora eu vou precisar dar uma reformada no local, comprar alguns equipamentos, montar a escola para inaugurar. E aqui é onde os profissionais cometem um grande erro. É fundamental que a sua reforma seja simples, que você não invista muito no começo, que você não gaste demais nesse primeiro momento, porque senão você vai começar endividado. Provavelmente você vai ter uma estrutura caríssima para manter depois e não é isso que você quer no começo. No começo você quer pouco risco. Então começa pequeno. Você vai reinvestindo depois à medida que a sua escola for crescendo. Então, o que é importante você ter em mente? Para fazer a reforma eu vou me preocupar primeiro com a climatização, que ela é essencial, tá? Dependendo da região do país que você está, tem a questão do calor, e você tem que cuidar bem dessa questão com ar-condicionado, com ventiladores, ok? A questão da pintura interna, para dar um bom aspecto nos vídeos e nas fotos, né? Iluminação, ok? E é legal que a sua escola tenha 2 banheiros, né? Homens separados de mulheres, mas isso é o mínimo. Você não precisa, por exemplo, de cara, colocar um piso maravilhoso, né? Troca todo o piso da escola. Não, é importante que você já alugue um local que tenha um piso aceitável, que você possa trabalhar ali mesmo naquele piso. Depois, lá na frente, você pode reinvestir, trocar aquele piso por um piso melhor. Mas não é condição para você começar, principalmente quando a gente está falando de dança de salão. Você pode começar com um piso que de repente já está lá no ponto, ok? E não fazer um investimento altíssimo para depois ficar descapitalizado. Então, reforma simples, às vezes nem o espelho é obrigatório, principalmente se for dança de salão. Porque o espelho é mais uma questão que vem do balé. Você não necessariamente é legal o espelho na dança de salão? Mas não é obrigatório. Você pode começar sem, depois de um tempo você investe. Cleiton, para mim o espelho é muito importante. Tudo bem, coloca no papel, faz um orçamento e vê se está dentro das suas possibilidades, na inauguração, colocar o espelho também. Se não, não tem problema nenhum. Começa sem e depois você vem a fazer os investimentos que você acredita que são necessários para o crescimento da sua escola, ok? Quinto ponto, que é fundamental se você quiser abrir a sua escola de dança, tá? Vamos falar de finanças. Para você abrir a sua escola, você vai se atentar para 3 despesas que você vai ter, tá? A despesa de inauguração, que inclui, claro, a reforma que a gente falou no item anterior. A despesa de divulgação inicial, que você aprendeu aqui, né, no item 2, tá? E o capital de giro. Cleiton, o que é o capital de giro? Gente, eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas é um valor que você precisa ter em caixa para bancar as suas despesas pelos próximos 3 meses, no mínimo, para que você fique tranquilo. Porque entenda, depois que a sua escola inicia, você vai ter alunos, você não sabe quantos alunos vão vir, você não sabe se a quantidade que vem é suficiente para você bancar aquela estrutura no primeiro mês ou no segundo mês, você não sabe.
Então você já tem que ter uma reserva. Sem falar que os alunos, muitos deles vão pagar em cartão de crédito, então esse pagamento só vai cair depois de 30 dias. Se você entrar na escola descapitalizado, ou seja, não tem um mínimo de reserva para poder bancar essa estrutura por pelo menos 3 meses, você está correndo um grande risco de começar negativo, ter que se submeter a empréstimos, e aí, gente, trabalhar sem dinheiro em caixa é um grande desafio que qualquer empreendedor pode enfrentar e que eu recomendo fortemente que você não tenha. Ah, Cleidson, e se eu não tiver financeiramente bem para iniciar a escola, se eu não tiver essa reserva, esse valor para fazer o meu investimento na inauguração, para ter um valor para divulgar, né, o trabalho inicial, a escola inicialmente, o espaço, a parte interna de gráfica também, que faz parte dessa divulgação, somado com o capital de giro, não começa a escola agora, espera um pouco mais, se capitaliza um pouco mais, coloca realmente no papel todas as despesas que você vai ter, somando a reforma que você vai ter que fazer para inaugurar, somando a divulgação que você vai ter que fazer também, que você aprendeu lá no segundo item, que você buscou capacitação e sabe que ela precisa de um investimento, e o capital de giro. Então prepara esse valor, quando você realmente estiver se sentindo seguro, que você tem um valor legal para iniciar, aí sim você entra no empreendimento, tá bom? Mas esse fator é fundamental. Tem muitas escolas que cometem esse erro, muitas vezes elas entram esperando a receita do primeiro mês para poder pagar as contas. Não tem capital de giro, não tem uma reserva para conseguir manter o espaço. Ele já começa negativo, já começa com uma corda no pescoço, e aí é muito mais difícil trabalhar dessa forma, tá bom? E o último ponto que você deve levar em consideração se você for abrir a sua escola de dança é diferencial. Você tem que pensar assim: não inicie a sua escola oferecendo todos os serviços, todas as danças, todos os estilos que procuram ou que você vê. Ah, vai ter jazz, vai ter balé. Ah, as pessoas ligaram pedindo polidense, eu vou colocar também. Ah, vai ter dança do ventre. Ah, vai ter dança de salão, vai ter... Aí dentro da dança de salão ela vai ter forró, samba, salsa, zouk, bachata, bolero, tango. E aí ela sai chamando os professores, colocando, enchendo a grade de ritmos. E aí, gente, você não tem diferencial nenhum, você não se destaca. Você é mais uma escola fazendo o que todas as outras escolas, possivelmente da sua região, estão fazendo. E provavelmente não estão tendo resultado. Então, vai que você escolheu, não, vou trabalhar com dança de salão. Só que a dança de salão ela ainda é muito abrangente. Eu vou trabalhar com os ritmos latinos. Eu quero ser aqui referência em ritmos latinos. Então, eu vou trabalhar com salsa, bachata, forró e tango. Ok? Pronto, você já tem um posicionamento para iniciar. E aí você vai se tornar expert em entregar salsa, bachata, forró e tango. Então, quando você for crescendo ao longo do tempo, e qualquer pessoa aí na sua região pensar em fazer aula de salsa, ela vai lembrar primeiro da sua escola. Você é a referência naquilo, você forma alunos, você melhora o seu método de ensino continuamente para entregar esse serviço com mais excelência, para ser destaque e referência na entrega desses serviços que você escolheu, desses produtos que você decidiu vender no seu espaço, tá? Então, um dos maiores erros que eu vejo cometendo as escolas na inauguração e já encher a grade de todos os estilos de dança possíveis, porque as pessoas acham que assim é que vai captar mais alunos, e não funciona dessa forma. Pense que se você fez bem o passo 2 aqui, se você entende um pouco de marketing e estratégia de divulgação, você sabe que não tem como você atingir vários públicos ao mesmo tempo e conectar com todos eles. De repente, a pessoa que está interessada em fazer hip hop, ela tem um objetivo totalmente diferente de uma pessoa que está interessada em fazer salsa. Totalmente diferente, uma dança é individual, outra dança é a dois, enfim, a forma de repente, a faixa etária é totalmente diferente, a comunicação que você vai ter nas suas mídias sociais muda radicalmente de uma para outra. De repente até a sua logomarca, a sua identidade visual, ela vai mudar de acordo com o posicionamento que você escolheu ter no mercado. Então, pensa nisso, planeja, busca capacitação e segue esses passos, né? Pensa que você precisa ter experiência antes de entrar abrindo a sua escola de dança, tendo experiência no espaço de terceiros. Você buscou capacitação com uma pessoa que entende da prática, não é só um teórico. Você escolheu uma localização legal, que não tem um custo muito alto, não precisa ser numa avenida bem movimentada. Fez a sua reforma, cuidou das coisas essenciais para começar, não inchou a sua estrutura com investimento altíssimo. Está tranquilo em relação às finanças, ou seja, você tem um valor legal para fazer,
a reforma de inauguração, a divulgação inicial e sobra um pouco para o capital de giro e você tem um diferencial. Aí, amigo, existe uma grande chance de você conseguir prosperar no seu trabalho. Se você se atentou a esses 6 pontos, você já está você já está no caminho certo de ter resultado. Ah, Cleiton, é só isso que eu preciso? Claro que não, existem outras coisas, outros desafios que você vai enfrentar durante essa sua trajetória como empreendedor. Desafios fantásticos, que se você já tiver seguido esses passos, você vai estar mais próximo de conseguir resolvê-los. E aí, pode ser que eu não tenha falado que desafios você enfrenta aí no seu dia a dia, que você está planejando abrir a sua escola, mas eu não te atendi aqui com esses meus 6 itens. Então eu estou aqui abrindo um espaço nos comentários para que você escreva, que eu vou te responder. Eu vou responder um a um cada comentário que chegar, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, não importa. Eu vou entrar e eu vou te dar todas as suas dúvidas. Ah, Cleiton, eu quero abrir a minha escola de dança, mas eu estou com uma dificuldade nesse ponto, nesse outro. Não importa o assunto. Coloca aqui embaixo que eu vou pessoalmente sentar e dedicar o meu tempo para te ajudar e realmente fazer você tirar esse sonho do papel. Te mostrar o caminho, te alertar caso você esteja seguindo por um rumo que pode ser perigoso, né, que pode ter um grande risco e assim te dar as ferramentas que você precisa para começar nesse que é um ramo maravilhoso de se trabalhar. Você vai ter que trabalhar bastante, você vai encontrar muitos desafios, mas eu te garanto que vai valer muito, muito a pena, porque realmente transformar a vida das pessoas através da dança é transformador para você também. O impacto que você deixa na sociedade graças a ter uma escola de dança é grandioso e eu te encorajo a seguir com o seu sonho municiado das ferramentas e do conhecimento que você precisa para seguir adiante, tá bom? Então deixa o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.